Olá, 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 boa tarde! Boa tarde! Estamos muito felizes de estar aqui nesse curso tão maravilhoso, não é, para nós, líderes de Ministério Infantil. Me senti muito honrada ao ser convidada pela Flávia Grégio, no qual Deus deu a ela essa visão, não é, de dar essa primícia no início do ano. E esse ano ela quis fazer diferente, não é? Ela quis convidar vários líderes, várias pessoas relevantes que têm feito um trabalho tão lindo em todo o Brasil. E eu me sinto muito feliz. Obrigada, Flávia. Então, todos que estão chegando, quero dar uma boa tarde a vocês. E, bom, deixa eu me apresentar, não é? Meu nome é Verônica dos Santos, para quem não me conhece. Sou também conhecida como a Tia Chique. Sou casada com o Gelson Santos há 26 anos. Temos 2 filhos, o Jefferson, de 24 anos, e a Andressa, de 20, que já está casada. Bom, nós somos membros da Igreja Batista Nova Filadélfia, no bairro Grande Rio, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Então, já estou lá, já tem um bom tempo, não é? Nós nos convertemos o tempo da idade do meu filho, né? Há 24 anos. Nós já nos convertemos ao Senhor e temos feito um trabalho relevante tanto em nossa igreja e também pelo Brasil. Bom, o nosso tempo, ele é um pouco corrido, não é? Nós temos que procurar passar o máximo de conteúdo para vocês durante esse período e eu vou tentar fazer o mais breve possível, mas já quero deixar de antemão que eu vou estar disponibilizando a apostila na íntegra para vocês. Se eu não me engano, eu acho que são mais de 100 páginas, não sei. Eu vou estar disponibilizando para vocês a apostila 1. E nós também já temos a apostila 2, que eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre ela. Bom, então, deixa eu tirar aqui, que eu coloquei para vocês ouvirem a música, mas vai atrapalhar um pouquinho. Depois eu posso passar a música para vocês, crianças, eu me importo. Bom, então eu vou falar rapidamente, né, sobre o meu ministério. E então, ao me converter, a gente viu a necessidade de estar trabalhando com o Ministério Infantil em nossa igreja. E ali nós, né, começamos a trabalhar há mais de 20 anos como professora e indo a muitos cursos de capacitação, alguns deles até ministrados pela Flávia. A Flávia mesmo já ministrou na nossa igreja com a querida Mari. E Deus sempre assim levantando pessoas para estar nos ajudando e abrindo, né, a nossa visão no que diz respeito a crianças, né? A gente sempre amou crianças, mas a gente precisava de ferramentas, conhecimentos para poder estar ali trabalhando com as nossas crianças. A minha igreja sempre foi um celeiro desse aprendizado, né? Tanto para nós como para outras pessoas. Bom, com o tempo foi passando, né? Se eu não me engano, em 2008, foi isso mesmo. 2007, Deus ministrou ao meu coração no templo ainda, na igreja, através do pastor, que era para eu olhar para as minhas mãos e que ele ia me abençoar com tudo aquilo que eu colocasse as mãos, ele ia me abençoar, ou seja, Deus vai te abençoar com aquilo que você sabe fazer. Bom, e eu fiquei tão assim, me sentindo tão inútil. Eu falei assim, nossa, eu não sei fazer nada, né? Eu me senti muito inútil naquele momento. E mais uma vez eu olhei para minhas mãos e aí Deus falou assim, vou te abençoar com aquilo que você sabe fazer. E eu falei assim, bom, o que eu sei fazer? Só sei recortar e colar. Então vou recortar e colar. Então essa história é um pouco longa, né? Como comecei a ministrar tanto na minha igreja, assim, né? Como em outros lugares, eu não me achava capaz. E eu comecei a partir de então fazer recursos em EVA, e eu não sabia nem o que era, e enfim, fui buscar conhecimento e tal. Errei bastante, né? Cometi algumas falhas e fui amadurecendo até que as pessoas começaram a perguntar se eu ministrava fora, se eu tinha algum nome, se eu me vestia de boneca. Enfim, foram muitas perguntas, né, que foram feitas até acerca do nome Tia Chique, porque eu chamava as pessoas de Chique na igreja. Isso já era um apelido que eu chamava a pessoa e foi até a Tia Mari que sugeriu, por que você não bota seu nome Tia Chique? Não é? Mas só é um nome carinhoso que eu já chamava as pessoas. Bom, então vamos agora com a pergunta que eu fiz a vocês. Nossa, aqui tá balançando aqui, eu não sei se eu mostro pra cá ou fica ali balançando, peraí. O quarto tá um pouco... Hoje foi um pouco difícil, vocês têm noção como para poder estar aqui, só Deus sabe, né? Não foi fácil,
Mas, ô querida, linda, eu não vou conseguir ficar interagindo com vocês aqui para eu respeitar o meu tempo, né? Vão me monitorando aí, tá? Para ver se eu consigo falar em meia hora tudo que eu tenho que falar. Bom, mas se eu não falar, já vou deixar de bem claro. Quem ainda não está nesse curso Crianças Eu Me Importo, tem lá vídeos muito maiores, com muito mais conteúdos, tá bom? E a apostila a gente vai estar disponibilizando. E tem a segunda apostila também, que nós vamos estar também, se vocês quiserem, ela tem um conteúdo muito maior, não é? Sobre tudo o que tem acontecido com as nossas crianças, e esse valor dessa apostila nós vamos estar abençoando os missionários, mas aí depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então ali eu comecei a trabalhar com o Ministério Infantil, né, em minha igreja, e buscando mais conhecimento, não só na área, né, manualmente falando, enfim. E aí eu fui me aperfeiçoando, fui fazer a minha formação, né, o magistério, não parei no magistério, fiz, né, minha graduação em pedagogia, foram outros cursos adicionais que acabou agregando mais conhecimento. A gente sabe que quanto mais a gente busca conhecimento, a gente descobre que ainda não sabe nada, né? Que o saber ele nunca ocupa espaço, nós temos que estar sempre buscando. E por que o Crianças Eu Me Importo? E eu coloquei isso para vocês, essa pergunta, né? Para vocês, antes da gente começar a falar aqui. Porque eu gosto muito do confronto. O evangelho, ele é confronto. Ou seja, nós sempre seremos confrontados com aquilo que nós falamos, não é? Então, se você diz que você ama, você vai ser confrontado com essa mesma palavra que você falou. Assim como você diz que você se importa. Então, se você se importa, você também vai ser confrontado com essa palavra, não é? E o que aconteceu? A minha igreja, ela trabalha com um sistema de pequenos grupos. E daí nós fazíamos numa casa e tudo mais, e de repente a pessoa não quis mais que fizéssemos lá. Nós ficamos sem um local. Até que uma outra pessoa, que a casa dela outrora já tinha servido aos demônios, não eram pessoas cristãs, mas ela pertencia ao meu grupo, falou assim, não, pode fazer lá no quintal da minha mãe e tudo mais. E aí eu falei, então bora, né? Quando a gente chegou lá, gente, era um lugar assim, muito precário, não tinha iluminação, não tinha calçamento no quintal, tinha, né, ali os resíduos dos animais, era pato, era gato, era cachorro, mas abriu a porta, então nós vamos entrar, porque a igreja é isso, aonde ela chega, ela tem que chegar para fazer a diferença. E nós começamos ali numa casa que a casa tinha um cômodo, 2 cômodozinhos, e eu sempre falo que a casa parecia daquela música, né, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, literalmente era muito precária a casa. E ali nós começamos a ministrar, mas o Senhor nos incomodou para ajudar aquela família de alguma forma, a botar um telhado, a uma porta, enfim, né? Até dar alguns mobiliário e tudo mais. E eu estou falando tudo isso para chegar nas crianças. Só que a casa era tão pequena, nós fazíamos na sala. E não tinha espaço para as crianças entrarem. Eu percebia muitas crianças. Até que um dia, quando nós íamos começar ali, né, o pequeno grupo, eu comecei a ouvir um barulho muito forte na parede ao lado da casa. E quando eu ouvi esse barulho, a dona da casa, ela colocou as 2 mãos nos ouvidos e falou, ah não, de novo não. Eu falei assim, mas o que é? Ela, não, essa criança todos os dias, esse horário ela apanha. Nossa, eu fiquei desnorteada naquele momento. Mas nossa, vocês não fazem nada, nós precisamos levar Jesus a essa família. Aí, pasmem, ela falou assim, mas eles já são crentes. E é por isso que eu não sou crente. Eles fazem isso com a criança, depois eles pegam a Bíblia, botam a gravata e vão para a igreja. E naquele momento ali, eu sempre falo isso, que Deus não precisa de 1 hora, 2 horas, Ele fala com você em segundos. E ali em menos de 3 minutos, Deus começou a ministrar algo no meu coração acerca daquelas crianças. E eu fui mal interpretada quando eu postei isso um dia no Facebook, quando eu falei assim, a minha África é aqui. E as pessoas, né, caíram de pau em cima de mim, criticando que eu nunca tinha ido à África e como eu posso comparar o Brasil com a África. O que eu quis dizer ali naquele momento foi o Senhor que falou, foi uma experiência minha com Deus. Ele falou nitidamente comigo naquele momento, eu em lágrimas, ele disse, Verônica, uns almejam a África, outros almejam o sertão. E eu digo para você que a sua África e o seu sertão é aqui.
Você vai começar a fazer um trabalho com essas crianças. Você vai fazer um convite, convidando elas para vir comer um cachorro quente aqui. Você vai alugar pula-pula. Estrategicamente você vai atrair essas crianças para você. Depois você vai ganhá-las para mim. E depois você vai ganhá-la para a igreja. Mas você não vai somente ganhá-las, você vai abrir uma igreja Kid, vai agregar essas crianças na igreja. Você não só vai abrir uma igreja Kid, você vai cuidar dessas crianças para tirá-las da vulnerabilidade, da probabilidade de entrar no tráfico ou numa gravidez na adolescência ou algo similar. E esse local a rua é próxima à minha igreja. E naquele momento ali que Deus falou nitidamente comigo, eu falei assim, pronto, e agora? Como é que eu falo com essa mulher? Ela já cedeu espaço pra gente que é adulto. Como eu vou falar com essa mulher que eu quero catar as crianças da rua para trazer para casa dela? Né? Que a casa dela nem comporta nem a gente. Mas o Senhor é aquele que fala e é aquele que toca em quem Ele quer. Quantos de nós não abrimos as nossas casas? Como um dia eu pedi uma pessoa, essa pessoa que ganhou uma casa de 2 andares, eu falei assim, deixa eu fazer dentro da sua casa, porque com as crianças, alguma coisa, Deus me livre para essas crianças sujarem o meu sofá. E aquilo me entristeceu muito. Mas essa mulher era uma ímpia, servia aos demônios e ela abriu a casa dela. Quando eu falei com ela assim, senhora, a senhora deixaria pelo menos uma vez por mês eu fazer um trabalho com as crianças aqui no seu quintal? Aí ela, o quê? Essas crianças? Aí pronto, a mulher não vai deixar, né? Ela, uma vez por mês, você pode fazer todo dia. Que essas crianças ficam na rua aprendendo que não presta. Esses pais só sabem fazer filho e botar na rua. Sabe como é esse povo, né? Que fala desse jeito assim, ai Jesus, obrigada. Então vamos lá, gente. E Deus, Ele é surpreendente. Eu lembro que nesse dia eu não tinha dinheiro algum. Pedi uma pessoa para digitar a palavra festival de cachorro quente. Pedi uma outra para comprar um saquinho de pirulito que custava R$5. E daí a gente distribuiu, né? E eu falei assim, bom, e aí, como é que vai ser? Na próxima terça-feira, festival de cachorro quente. Então eu falei a palavra festival, uma forma de atrair, vamos dizer, foi a isca que eu tive para atrair essas crianças. Elas não me conheciam, eu não as conhecia, não sabia o seu contexto familiar. E aí, para minha surpresa, quando foi na outra, aí eu fui atrás, comprei o cachorro quente, não dei picado não, eu dei salsicha inteira, fiz festival mesmo, né, para eles servirem, e eles botei ali o pula-pula, e botei, eu não sabia qual música que eu ia usar, e gente, foi uma coisa, quando eu cheguei lá, nesse dia, tava aquelas crianças sentadas no meio, desculpa gente, daquela, né, aqueles dejetos dos patos, dos gatos, eles sentados lá, uns limpinhos, outros sujos, todos me esperando, 32 crianças, 32 crianças, e eu fiquei emocionada, porque eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer com essas crianças, e toda vez que eu falo isso, eu me emociono, sabe por quê? Porque eu me sinto, às vezes, impotente, porque eu falei inicialmente com vocês, se vocês se importam com crianças, dizer que ama é muito fácil. Mas se você for ler lá, quando o Senhor Jesus, uma passagem que nós conhecemos tanto, quando ele confronta Pedro, e ele diz, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. E nós amamos dizer que amamos uns aos outros, que nos importamos com crianças, mas a igreja não está preparada para receber. Desculpa. A igreja não está preparada para receber o diferente, o que foge o padrão. E ali nós começamos, né? Eu falei assim, Senhor, eu não sei nem por onde começar. E nós começamos ali com aquelas crianças, eles agressivos, xingavam palavrões. E eu não tinha muitas condições, também não sabia o que Deus de fato queria que eu fizesse com aquelas crianças. E eu falei assim, Senhor, eu vou levar a palavra de moral, né? Eu não vou levar uma palavra evangelística propriamente dita. E vamos ver o que a gente faz, né? Porque a gente já tinha um trabalho na igreja, com as crianças da igreja, e era lindo, os congressos muito lindos,
Mas eu não estava falando da África, eu não estava falando do sertão, eu estava falando de metros da igreja. Próximo à igreja, pessoas ali sofrendo. E aonde nós estávamos como igreja, que não estávamos vendo isso. E isso mexeu muito comigo, né? Eu falei assim, Senhor, e ali eu comecei, né? Eu falei assim, Senhor, aí Deus foi ministrando meu coração, me dando direcionamento, e eu, né, eu inicialmente quis logo fazer um cadastro, né, para saber, e aí a gente percebe ali que aquelas crianças eram semi-analfabetas ou analfabetas, crianças de 14 anos que não sabiam nem mesmo escrever o próprio nome, e os pais também eram analfabetos, mas eles mandavam os filhos, queriam mais que os filhos fossem mesmo, e eu queria que eles viessem mesmo. E aí, semanalmente, nós estávamos ali, e aí o Senhor lembrou aquilo que Ele tinha falado comigo, você vai ganhar pra você. E aí eu mesmo cansada de um dia de trabalho, antes de ir para a faculdade, foi na época que eu estava concluindo minha faculdade, eu ia lá, fazia o culto com eles, tinha que ser muito rápido, né? Porque eles dispersavam muito facilmente, e eles iam para o lanche, que bom que ia para o lanche. E eu fico indignada quando tem igreja que fala, aquela criança só veio para comer, glória a Deus, porque a casa de Deus é lugar de pão. É lugar de pão, pão físico e pão espiritual. E se essa é a estratégia que Deus te deu, que bom, deu o melhor lanche. Eu não suporto quem dá qualquer coisa, tem que ser o melhor, porque qualquer coisa eles já recebem no mundo. Então ali nós começamos a fazer esse trabalho com essas crianças e eu vi que as pessoas ficavam, né, vendo eles louvando comigo ali e falando assim, nossa, onde que é isso, Verônica? Onde que é isso? Gente, aqui na esquina de casa e tal. E eu falei, bom, então, lembra da casa muito engraçada? Eu falei assim, e aí, eu quero ver agora se as pessoas realmente amam. Gente, vocês gostam tanto do que o Luciano Huck faz e tudo mais? O que vocês acham da gente fazer uma família feliz? Porque essa casa tinha duas crianças, uma jovenzinha de uns 13 anos e um menininho que tinha uns 7 anos. Eles dormiam no chão de lodo, gente, com tapete fétido, sabe? Não tinha porta, não tinha geladeira, não tinha. E Deus foi tão maravilhoso que algumas pessoas entraram em contato comigo e nós conseguimos ali colocar um telhado na casa, botar janela, botar uma porta, dar uma cama. E eu não estou falando isso para me vangloriar, porque eu não preciso disso. Uma coisa que eu não sou apegada é a coisas, Deus me conhece. E eu peguei a geladeira da minha casa e dei para aquela família e eu fiquei sem geladeira uns 6 meses. Uma vizinha me dando água, que não era nem cristã, mas eu fiz por aquelas crianças e eu não me arrependo. E eu não me arrependo. Mas não parou por aí. Deus falou que eu tinha que fazer algo mais. Lembra da Igreja Kids? E aí eu pedi ajuda às pessoas, minhas amigas, vocês do Brasil todo, quem poderia me ajudar num projeto com essas crianças. E daí a gente pegou e eu falei assim, Senhor, eu quero fazer uma apresentação na igreja. Eu quero levar agora, é a hora dessas crianças irem para a igreja. E aí a gente fez essa primeira apresentação no Natal, aonde, se eu não me engano, 40 crianças foram abençoadas. Né? Vários amigos do Brasil deram, né, roupas, sapatos, brinquedos. Fizemos uma linda apresentação. Nós não tínhamos condições, mas eu falei assim, eu não quero qualquer coisa, eu quero elas lindas, eu quero eles lindos. A história é longa, não dá para passar aqui, gente. E eu fiz loucuras por essas crianças. E todas lindas, de roupa de tutu, de boneco de neve. E foi lindo ver o brilho no olhar daquelas crianças. E mais lindo ainda, porque o Senhor falou comigo na semana. Você pensou em tudo. E a minha Bíblia? E a palavra? Eles não vão ganhar? E aí alguns doaram, outros não, porque não eram cristãos. E nós fomos comprar as Bíblias. E eu lembro que eu entrei numa loja que o dono da loja estava. E eu falei com ele, o senhor me daria um desconto, pelo menos numa Bíblia? Essa criança que precisa da Bíblia, na casa dela tem uma imagem do Zé Pilintra de mais de 2 metros. Mas a mãe leva toda vez para o culto, para ouvir a palavra. Mas ele é uma criança, ele não sabe ler. Pode ser, a Bíblia ali ilustrada era 57 na loja dele.
Aí ele falou pra mim assim, eu te dou um desconto de R$3. Eu me senti tão mal naquele dia, tão mal, e eu falei assim, Senhor, me dê condições, eu acho que eu não preciso disso. E aí nós conseguimos comprar as Bíblias, aí teve criança, eu não vou participar porque eu não tenho roupa, a gente compra, a gente fez, e foi lindo, e assim, sabe, foi lindo, e aí no domingo seguinte, eles foram bonitinho pra igreja com a Bíblia, com tudo mais, e a minha filha, ela é muito direta, né, e aí ela, mãe, eu vou falar uma coisa pra senhora, essas crianças não sabem ler. Eu disse, sabe, Andressa? Ela, mãe, eles não sabem ler. Eu, como, minha Andressa? A menina de 12 anos não sabe ler, de 13, que ela era dessa turma, né, de pré-adolescente, adolescente. Mãe, eles não sabem. Aí o Senhor me lembrou mais uma vez. Você vai ter que fazer algo por eles todos os dias. E foi aí que eu fiz um outro cadastro, perguntei quem poderia me ajudar, e nós ficamos, gente, para encurtar, que tá grande demais tudo que eu tô falando, nós ficamos 3 anos com essas crianças. Nós conseguimos alfabetizar 150 crianças. Mas por que você tá chorando tanto, Verônica? Porque muitas dessas crianças não estão na igreja. Eu adquiri uma doença na minha perna de tanto cansaço. Eu dizia pro meu marido que eu não estava cansada. Eu deixava de fazer tudo por aquelas crianças. E quando eu não estava na igreja, as pessoas diziam, essas crianças da igreja, da Verônica, essas crianças não tem jeito, e tantas outras coisas. Eu tô falando aqui porque eu tô falando para líderes. A igreja não está preparada. A gente fala tanto da criança especial, que também não está preparado para receber. Mas a igreja não está preparada para receber o diferente. Eu sou prova disso. Eu sou prova de própria exclusão dentro da igreja. Eu fui muito excluída dentro da igreja, não é? Então, por isso que eu luto tanto pelos excluídos e mostro que Deus não faz acepção de pessoas. E nós fizemos ali esse trabalho por 3 anos, só que ano passado eu estava no meu extremo, 2017, do meu cansaço, do meu físico, eu não tinha mais saúde física. E nós tivemos que parar, porque eu já estava dando sozinha aula para 100 crianças. Como que uma professora consegue dar aula para 100 crianças? Porque todas as pessoas que diziam que se importavam com crianças, com suas pós, com suas graduações, tinham suas outras prioridades. E por terem suas outras prioridades, por ser um trabalho voluntário, largaram. E aí meu marido falava, você por acaso, você é a Mulher Maravilha? Você vai ficar com Philadelphia Kids, coordenando Igreja Kids, congressos, eventos, cuidando de um projeto, viajando, pregando, sendo mãe, gente. Foi o ápice. Então eu tive que dar uma freada. E muitas dessas crianças não estão lá conosco, porque umas só iam mesmo por causa do projeto, não é? Então, gente, por que eu tô contando isso tudo pra vocês? Para mais uma vez te confrontar. Você se importa com crianças? Porque ministério é serviço. Você dizer que ama o Senhor vai muito além de um evento, de um laço bonito como esse, de uma blusa de sublimação, ou uma roupa, ou uma decoração escultural com bolas. Isso é muito lindo. Quem não gosta de excelência, eu amo, mas ministério não é isso. Ministério é pagar preço, ministério é renúncia. Não adianta você dizer que ama e você ser bênção lá nos confins da terra, Judéia e Samaria, e você não ser em Jerusalém. Então, para mim, ficar longe do ministério ano passado foi difícil para mim, mas foi necessário. E esse ano eu estou reassumindo o ministério que Deus me deu. E veio uma dessas meninas, que ela veio me abraçar, ela é gêmea com outro irmão, né, que eram os que davam maior trabalho. Ele foi o orador um dia de um evento, quando ele aprendeu a ler, e a irmã dele já sabia ler, e agora ela chega pra mim com 13 anos, gente, me abraça na igreja e fala, tia Verônica,
eu fiz besteira, eu tô grávida. Eu quase morri, gente. Eu fiquei 2 dias com dor de cabeça quando aquela menina falou pra mim que estava grávida. Uma menina desse tamanho, que o pai e a mãe são usuários de drogas. Eu quase pirei. E aí eu falei assim, Senhor, meu Pai, me dá força, eu preciso fazer mais. Então o Senhor, Ele nos confronta a isso. Eu vejo que, graças a Deus, o ministério infantil tem expandido, tem crescido bastante. Glória a Deus por todas as pessoas que pararam aqui, estão me ouvindo nessa hora e vão ouvir os outros palestrantes posterior a mim. Glória a Deus por essa visão que a Flávia teve. Glória a Deus por você que ama crianças e parou agora para nos ouvir. Mas, queridos, amar é você se doar. Não é o amor filé, o amor de amigo, não é amor de homem e mulher, não, é o amor sacrificial, o mesmo amor que o teu Deus teve por você e por mim, o amor que sangra, o amor que paga preço, o amor que abre mão. E nós precisamos falar isso não da boca para fora, mas com propriedade. Você não precisa botar no outdoor o que você faz, você não precisa esperar reconhecimento terreno, querido, se vier, amém, mas eles muitas vezes não virão. É como aquela obra que fica saneamento básico, que nenhum prefeito quer fazer porque não dá visibilidade. O Ministério Infantil, ele também, se você for olhar, ninguém quer estar propriamente dito, porque não dá a visibilidade do status. Mas quando você entende que é o seu ministério, é o teu chamado, são os propósitos que você precisa cumprir nessa terra, você precisa fazer independente do que falem, que deixem de falar, que reconheçam ou não, porque foi o que eu fiz durante 3 anos. Porque é o meu ministério, é o meu chamado, eu amo. Então eu invisto, eu pago preço, eu abro mão, eu abdico de passeios, de viagens para cumprir aquilo que o Senhor me propôs. Você precisa exalar amor, você precisa abrir mão de algo, porque isso é ministério. Não adianta você querer servir outras igrejas se você não serve o reino ali na tua igreja, se a tua igreja está morrendo, se as crianças estão morrendo. Não adianta. Então, se você se importa com crianças, você precisa de alguns pré-requisitos. E nós fizemos esses pré-requisitos como um acróstico. E de ensino, U de urgência, M de maturidade, E de excelência, I de investimento, M, ministério, P, paixão, O, oração, R, renúncia, T, testemunho e O, obediência. Gente, quantos minutos eu já estou falando aí, por favor? Voltando a dizer que eu vou ceder para vocês essa apostila completa, para quem ainda não tem. E depois, se a Flávia permitir, eu deixo o link para você entrar gratuitamente no curso, que tem tudo lá falando, tá bom, gente? Então, nós precisamos dar importância ao que realmente é importante. Parece ser redundante isso que eu estou falando, né? Dar importância ao que é importante, priorizar o que é prioritário. Por quê? Nós vivemos hoje, atualmente, uma inversão de valores, aonde as pessoas têm priorizado o que não é prioridade. Já tem 28 minutos que eu tô falando, meu Deus. Então o que acontece? Vocês querem que eu continue? Pare, gente, que a Flávia falou que quando passa de meia hora o povo para de assistir, mas acho que o povo tá assistindo, né? Então eu vou fazer o seguinte, né? Ela disse que a live não pode ser muito longa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui e eu entro de novo. Pode ser assim? Eu acho que pode ser assim, que eu tenho meu período até 5 horas, né? Que ela falou que não ouve, né? O povo me acompanha, aqui eu não sei como é que vai ser. Então vamos lá. O que significa a palavra importante? Importante é essencial, fundamental, necessário, de grande relevância e imprescindível. Olha o que significa a palavra importante. Então, quando você for tomar alguma decisão na sua vida, no seu ministério, quando você for
tentar abrir mão de algo ou deixar de fazer aquilo que o Senhor propôs, coloca em pauta a palavra importante. É essencial? É fundamental? É necessário? É de grande relevância? É imprescindível? Então, se for realmente, posso continuar? Pode continuar ou fazer 2. Bom, o pessoal tá mandando continua, Flávia, então vou continuar. Tá bom, ó. Tá, Flávia falou aí, mas Ministério Infantil fala, né, Flávia? Então vamos lá. A Bíblia está repleta de várias passagens que falam que Jesus se importou com crianças, né? Quando ele diz, apacenta os meus cordeiros, ide pregai o evangelho a toda criatura, deixai vir a mim os pequeninos, e não é da vontade do Pai que nenhum dos seus pequeninos se percam. Então, em todo o tempo, eu não consigo entender como há pessoas que ainda não leram esse versículo ou não o interpretaram. Tá? Por quê? Porque Jesus deixou, né? A palavra de Deus deixou bem claro ali a importância que ele deu aos pequeninos. Se todas as igrejas entendessem a real importância das crianças, não existiria necessidade de fazer tanto congressos pirotécnicos, com luzes, com jogo de luz, com escuridão, para poder atrair os jovens. Não ia ser necessário. Por quê? Porque esses jovens que outrora foram crianças estariam lá fora resgatando outras vidas. Não a igreja tendo que fazer culto para aguçar o ego, segurar, atrair aqueles crentes, segurar com alguma estratégia. Então nós ficamos felizes que existem sim pastores, né, líderes que se importam com a criança porque interpretaram a palavra da forma correta. Quando o Senhor disse, não os impeçais. Quantas vezes nós, eu e você, não criticamos as atitudes dos discípulos? Eles tentaram impedir as crianças, as revistas, nem as biblinhas, vem lá Jesus com um monte de borboleta, uma grama verde e crianças em voltas. Não foi nesse contexto. Não foi nesse contexto. Jesus ali, ele se irou ali naquele momento, né? Ele falou, ei, para aí, vamos... Não tente os impedir. Não tente. Mas quantas vezes nós também somos impedimento? Aí você vai falar, nossa, Verônica, você está me confrontando aqui. Que história é essa? Eu sou impedimento? Sim. E eu também. Como nós somos impedimento, assim como esses discípulos são? Quando nós não preparamos a nossa aula, quando fazemos relaxadamente, quando tudo é prioridade, mas não os cultos infantis, o preparo, o amor pela criança, a ligação, conhecer o contexto familiar daquela criança, saber se os seus pais são ou não evangélicos, como é que é dentro da sua casa. Existem muitas formas. Quando eu não sou exemplo, quando eu falo alguma coisa e a minha vida não condiz com a minha fala, não é? Quando eu não priorizo as minhas crianças. Então eu também estou sendo motivo de impedimento. Então eu também estou impedindo que Cristo chegue a essa criança. É tão triste quando nós vemos crianças, quando olham para nós e não conseguem ver Cristo. É muito triste. Por quê? Porque as crianças, elas são por observação, elas estão nos observando. Aí muitos falam, não, mas compete ao pai a educação do filho. Legal, a Bíblia deixa bem claro isso, que compete ao pai e à mãe. Mas e aquelas crianças que o pai e a mãe não são evangélicos? Mas aquelas crianças que o pai e a mãe não dão bons testemunhos? Na igreja são uma coisa, em casa são outra. Ninguém vai alcançar essas crianças, ninguém vai se importar com elas. Ninguém vai ser exemplo para elas, mas que você possa hoje dizer, Senhor, eis-me aqui. Se ninguém luta por elas, eu vou lutar. Se a mãe é uma sem noção e o pai é um santarrão só de gravata, eu quero ser referência para essa criança. Eu me importo com elas. Eu me importo e eu vou lutar. Tem uma pessoa que faz um curso online comigo que ela só tinha uma aluna e ela preparava a aula dela como se ela tivesse 20 alunos. E eu achava isso lindo nela, porque ela se importava com aquela criança. E é isso que Deus requer de mim e de você. Mesmo que você pegue para a multidão ou para uma criança, ela tenha o mesmo valor para Deus. Então você tem que fazer com a mesma excelência. Amém?
Bom, a palavra de Deus nos diz assim, Mateus 18, 1, 4. Se não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. E a Bíblia deixa claro vários exemplos de crianças que foram importantes, né? Que foram chamadas, que fizeram uma diferença. José, Moisés, o menino do lanche, Samuel, a serva de Naamã, Davi, Timóteo, Josias e, claro, o próprio Jesus. Bom, assim como Jesus não abriu mão das crianças, existe um outro na Bíblia também que não abriu mão, foi Moisés. Quando ali negociando com o faraó falou que não era para as crianças e tal, ele, para aí, nenhuma unha vai ficar, até as crianças irão adorar. E aí, dentro desse contexto, trazendo para contextualização e contemporalização, e aí, será que nós também nos importamos ao ponto de dizer assim, nenhuma unha vai ficar? Ou dar a cara a tapa, como a nossa ministra deu e disse, menino veste azul e menina veste rosa? E nós entendemos o porquê que ela fez isso? Será que nós realmente amamos crianças ao ponto de confrontar até mesmo filhos de crentes que já estão a favor, né, do homossexualismo e tal, porque a escola está inserindo isso? E nós que dizemos que nos importamos com criança, nós temos feito isso? Nós temos pego a palavra de Deus contextualizado com a atualidade? Será que nós temos buscado conhecer o que está tramitando aí no nosso país? Graças a Deus nós cremos na mudança, mas muitas coisas já foram inseridas nas nossas crianças, e essas crianças que estão na escola são as mesmas crianças que estão na igreja. E será que nós estamos levando o evangelho e também trazendo, né, o contexto da atualidade para fazer um confronto, um diálogo com essas crianças e mostrar à luz da Bíblia o que o inimigo está tentando fazer para destruí-la? Ou a gente tem permitido que Faraó as leve? Ou a gente tem permitido que as ideologias, não é, as desconstruções as leves? Ou eu não, hoje eu me coloco aqui, eu me posiciono e digo que nenhuma unha vai ficar. Todas as crianças, todas as minhas crianças irão servir e adorar esse Deus. E é isso que Deus requer de mim e de você, queridos que estão nos assistindo. Então, assim, Deus, a cada dia, Ele quer que nós instruamos as nossas crianças, que as ensinamos, mas para isso, eu e você precisamos também estar pautados na palavra. Dentro desse conhecimento, eu fico feliz. Pessoas como, né, a Flávia e tantas outras pessoas que tiveram o privilégio de nascer num lar evangélico. Eu não tive esse privilégio, mas eu não sou menos importante do que nenhuma delas e nem de você. Glória a Deus quem pôde nascer no lar evangélico. Mas você pode buscar o conhecimento. Deus pode transformar a sua vida. Você pode ser um canal de Deus a partir do momento que você teve esse encontro com o Senhor e que o Senhor te confiou esse dom tão lindo que é cuidar dos pequeninos. Então, se Deus te confiou, busque conhecimento, instrua-se, busque conhecer mais ao Senhor, conhecer sobre lei, conhecer sobre o que está tramitando. Faz igual a mim. Eu sigo alguns youtubers aí, esses youtubers que só ensinam besteira, que as crianças ficam vidradas. Igual um dia desses eu estava num restaurante, a filha da dona estava mais de uma hora assistindo um desses netos aí sem piscar. Sem piscar. Então, assim, e aí? Aonde que eu e você nos encaixamos aí? Será que nós temos levado um evangelho raso, superficial, ou temos nos instruído, buscado conhecimento? Eu falei que agora esse meu ano é meu ano de buscar mais, ler mais, estudar mais, não é? Para que eu possa repassar a vocês e principalmente as nossas crianças. Então, principalmente, você tem que conhecer, né, os atributos de Deus, os princípios básicos, não é? De uma pessoa que tem um encontro com o Senhor. Você precisa, as doutrinas bíblicas básicas, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Você precisa entender o que é pecado, o que o pecado ia fazer conosco, o que é santidade, o que é salvação, o básico do básico do básico. Você precisa conhecer. Mas sabe o que muitas vezes nós percebemos? Que nós estamos como aquelas casas prontas a ruir ou que já ruíram. Porque o nosso alicerce não está pautado em Deus.
Essa semana eu fiquei muito triste e eu coloquei até em 2 grupos uma pessoa que se diz líder de ministério infantil, não sei se ela está nesse curso, não vou citar o nome dela, nem sei qual é o nome dela, mas ela fez um versinho e no final do versinho, para xingar o nosso presidente, entra um palavrão, caju para rimar com vai tomar, vocês já entenderam. E depois uma outra coloca uma imagem toda mutilada, dizendo que tentou suicídio várias vezes. E eu vi que é uma pessoa que está precisando de ajuda. Ambas precisam de ajuda. Ambas precisam. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando uma pessoa chega a colocar numa rede social, ela está gritando por socorro. Essa, no caso da depressão, que tentou suicidar-se por várias vezes. E a outra, para mim, ela ainda não teve um encontro real com Cristo, ainda não está demonstrando o fruto do Espírito. A gente não pode esquecer que as crianças estão nos observando. Então eu preciso estar firmada em Deus. Eu preciso estar firmado na palavra. Volto a dizer, mesmo quem nasceu no Evangelho ou quem não nasceu no Evangelho, ambos precisam estar firmados, pautados na rocha inabalável que é o Senhor. Porque quando você está firmado em Deus, você a cada dia é lapidado, você é moldado, você é forjado, você é firmado, você é convicto. Como nós vamos fazer com que as nossas crianças sejam convictas se nós mesmos ainda não temos essa convicção? Que qualquer coisa nos faz parar, nos faz retroceder. Gente, se eu fosse fazer um livro, eu ia fazer o que vai pelas igrejas. Já aconteceu de eu ir pregar igrejas que as líderes do evento, lindo, cheio de bolas, maravilhoso, estavam brigadas no altar, porque a saia de bolinha de outra, a bola era maior, a bola era menor, a saia era maior, a saia mais curta, brigadas no altar. Entenderam? Pessoas que fazem eventos lindos, que gritam com criança, que brigam com crianças que são totalmente estressadas, desequilibradas, que falam mal da sua liderança perante as crianças, que ainda é pior. Eu só consigo perceber que essas pessoas não estão firmadas na rocha inabalável. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque quando você está firmado na rocha inabalável, pode vir o que vier. Aconteça o que acontecer, nada te separa de Deus. Nada te faz retroceder. Nada te faz abrir mão do seu ministério. Porque o seu ministério... Mãe, seu celular aqui, ó, tá tocando. Deixa aqui. É irrevogável. O seu ministério é irrevogável. O seu cargo, você pode abrir mão por um tempo e depois, né, você voltar a assumir novamente. Mas o seu ministério, ele é irrevogável. Porque o ministério foi dado por Deus. E nós vamos passar sim, o Senhor deixou claro que todos nós passaremos por tribulações. Então, se você se importa de fato com crianças, você precisa entender e ter a certeza primeiro da sua salvação, da sua libertação, da sua cura, da sua transformação. É abrir mão do teu eu mesmo. Sabe o que é abrir mão? É você estar com um prego e um martelo prendendo a tua carne todos os dias. Eu era uma pessoa que não levava desaforo para casa, gente. Não levava. Mas um dia, quando eu li a passagem de Paulo que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu entendi que eu precisava mortificar o meu eu todos os dias em detrimento à vontade de Deus. Em detrimento das pessoas olharem para mim e não me ver, mas ver Cristo resplandecendo em mim. Então, todos os dias que eu consigo mortificar esse meu eu consigo me ver ali fortalecido nessa rocha inabalável. E aí, com isso, eu vou conseguir também fazer com que essas crianças, ao passarem por tribulações, por dificuldades, por decepções, olha, você vai passar, mas tem de bom ânimo, tá, minha princesa, meu príncipe? Assim como a tia passou por isso, está aqui, ó, firme, eu balancei, sabe? Mas não caí, porque a minha rocha é Jesus. Estou firmado nele. E aí você vai poder falar com propriedade para sua criança. Sandorati tem uma frase que eu gosto muito dela, que diz assim, ó: quer gostem ou não, alcançar e ensinar uma criança no mundo hoje é uma questão de vida ou morte. Vou repetir. Quer gostem ou não,
Ensinar as crianças no mundo de hoje é uma questão de vida ou morte. Então, somente os convictos, somente aqueles que têm chamado, não entra na sua sala para ministrar qualquer coisa. O mundo já entretém demais, gente. Eu fui coordenadora por 12 anos de uma instituição. 7 anos, melhor dizendo, como coordenadora e 5 como professora. E como a gente tem estratégias para entreter crianças? Você vai no McDonald's no dia de domingo, o que mais tem é pai separado levando a criança na hora do almoço para comer McDonald's. Os parques estão aí, os videogames, os jogos, os youtubers estão aí. Você não está aqui para entreter crianças. Você está ali para ministrar sobre a vida de uma criança. Deus te confiou isso. Independente da estrutura física, independente do reconhecimento, independente dos materiais de apoio que você tem ou não, você pode fazer a diferença na vida dessa criança. Assim como eu cheguei naquele lugar, aonde era um lugar totalmente destruído, e quando Cristo chegou ali, a glória dele resplandeceu. Isso é evangelho. Agora, se você diz que você tem um ministério, que você se importa com criança e que você não causa nenhuma transformação, reveja. Reveja, porque em algum momento você está falhando como líder, como alguém que diz que ama e se importa com crianças. Então essa palavra que eu estou dando aqui para vocês hoje vai fazer com que você reflita sobre a sua vida nesse ano de 2019, colocando em pauta a prioridade, assim como o Senhor priorizou. Assim como aquele menininho que deu os 5 pães e os 2 peixinhos dele, e Deus ali, através de Jesus, fez aquela multiplicação. Jesus fez aquela multiplicação. Assim Deus vai fazer também na sua vida. Não olhe para a sua limitação. Não olhe para os seus 5 pães e 2 peixes. Olhe para o Deus que pode operar o milagre no seu ministério. Porque se você for fiel a Deus no pouco, o Senhor vai te honrar. Ele vai enviar os recursos necessários, porque Ele é o maior interessado que o seu reino seja propagado e estabelecido. Eu nunca coloquei limite nos meus sonhos. Eu nunca coloquei limite na localidade onde eu estou inserida. Bairro São João de Meriti. Não é? O que é um bairro São João de Meriti? Aonde fica? Ai, tem assalto? Ai, mata? Ai, o que tem lá? Peste? Tem febre amarela? O que tem nesse lugar? Mas você pode ser um ponto de luz. Assim como disseram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de São João de Meriti? Pode vir alguma coisa boa da cidade de você que está me ouvindo? Ou pode vir alguma coisa boa do seu sobrenome? Sim, veio você. Deus escolheu você, então faça você a diferença. Deus nunca precisou de uma multidão. Ele precisa de uma pessoa disponível a ouvi-lo e a obedecê-lo. Então, se você está nesse curso, pode saber que Deus nesse ano, Ele vai fazer algo lindo através da tua vida. Não ponha limites no teu sonho, ponha fé. E todos os eventos que eu fiz, nunca foi com dinheiro. Foi com confiança no Deus que eu sirvo. E eu nunca aceitei fazer qualquer coisa para Deus. Porque capricho e excelência nada tem a ver com dinheiro. Tem a ver com aquilo que você faz melhor, como diz Mário Sérgio Cortella, na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores de fazer algo melhor, não ouse querer a grama do outro. Não ouse querer estar no lugar do outro. Viva de modo que o Senhor te exalte ainda na tua terra, porque Ele pode te colocar no muito. Você pode ser fiel a Deus, igual hoje eu olhei lá um TNT de melancia. Olhei o tecido de melancia e olhei o TNT de melancia. Eu posso fazer um tecido de TNT de melancia e ficar tão lindo como o de tecido. Isso chama-se capricho. Você pode fazer um evento sem bola alguma e você pode fazer com capricho. Mas não dê qualquer coisa. Quem me conhece sabe que minha mãe serviu espíritos por 25 anos. Hoje, como é o dia último de fazer a inscrição, gente, toda hora meu telefone toca. Então, a minha mãe dava o melhor. Era contra filé, era champanhe, eram os ouros dela. Ela deu até carro, sabe? Para os espíritos imundos. Porque ela entendia que tinha que dar o melhor, ela tinha medo.
Era uma barganha, trocava. E nós, quando vamos para Jesus, achamos que podemos dar qualquer coisa porque Ele recebe. O nosso Deus não recebe qualquer coisa. As nossas crianças não merecem qualquer coisa. Qualquer coisa elas já recebem no mundo. Elas têm que receber o melhor. É o melhor. Chega de dar salsicha que incha. Chega de dar guaraná com gosto de xarope. Se você pode dar o seu melhor, dê o seu melhor. Faça um suco fresh, mas dê o seu melhor, dê geladinho. Dê um pão com manteiga, mas dê fresquinho. É o seu melhor. Seu melhor, priorize. Porque o Senhor vai fazer frutificar. Se você se importa de fato com crianças, então a gente vai... Eu vou ter que dar... Acho que eu não sei se eu paro, né, gente? Que eu nem comecei na apostila. É muita coisa que Deus está ministrando para falar com vocês aqui. Eu pensei que eu ia para uma outra vertente da apostila, mas eu vou postar toda a apostila separadamente e também ela inteira para vocês. Mas Deus ministra muito fortemente isso ao meu coração. Talvez você que está me ouvindo agora, você está como aqueles pescadores que já lavaram a rede e, tipo, cansou. Mas lá no início eu te fiz uma pergunta, você se importa? Então você vai lançar novamente sobre a palavra de Deus. E o Senhor vai enviar peixes, muito peixes. E vocês vão transformar esses peixes em cordeiros sadios, saudáveis, lindos, que amam ao Senhor. E é lindo você ver que você está fazendo um trabalho relevante. Faça. Porque muitos têm preocupado, né? A gente vê muitos preocupados em deixar heranças, não é? Mas nós temos que nos preocupar em deixar um legado. Quando você não estiver mais aqui nessa terra, o que falarão de você? Como lembrarão de você? Você já parou para pensar nisso? E como você se apresentará diante do seu Deus? Como estarão as suas mãos? Elas estarão calejadas de você ter trabalhado em prol do reino, nas madrugadas que ninguém vê, nas noites enchendo bola na boca, fazendo arcos, entrando na internet, no YouTube, como se faz um arco de bola? Será que Deus realmente ele vai ver o fruto do seu trabalho? Ou você vai ser mais um que vai dar desculpas? Porque ninguém investiu, porque ninguém me ajudou, porque ninguém fez. Ninguém investiu em mim, por isso que eu não estudei. Gente, não é vergonha nenhuma. Você tá com a idade que está e de repente você tem a 4ª série primária, mas você não precisa morrer com a 4ª série primária. Você pode estudar sim. A internet está aí para você fazer cursos online, ou se você puder fazer cursos presenciais, voltar a estudar, buscar conhecimento. Porque para você ensinar, você precisa conhecer. Eu sempre falo isso, eu só falo aquilo que eu conheço, o assunto que eu domino. E o grande problema hoje é que há as modinhas. Então, tá modinha de tal coisa, eu quero ensinar. Gente, você ensinar, para você ser mestre, você precisa primeiro sentar para aprender. Aprender. E eu não canso de aprender, eu amo aprender, porque eu gosto de passar à frente. E as nossas crianças têm que parar e te ouvir. Mas para isso você também tem que parar antes e ouvir. Você precisa investir, estudando, tempo. Poucos querem fazer isso. E há uma urgência, não é? O que é urgência? É o que o Senhor diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É lindo, né? Será que nós estamos dispostos mesmo a ir? Muitos cantam que abrem mão dos sonhos, dos projetos, tudo é teu, cantam uma música de Jó, cantam ainda que a figueira não floresça, mas quando é confrontado ou apertado, a primeira coisa que faz, larga. Mas eu me importo com crianças. Mas ninguém faz, então não vou fazer. Então não canta, então não diz que se importa, tá bom? Tenha, com a letra M, maturidade. Lugar de criança é no berçário, na educação infantil. Ministério infantil não é para criança estar liderando. Vocês estão entendendo a metáfora? Se você realmente ama crianças, se você se importa com crianças, se você tem um chamado, você precisa buscar em Deus maturidade em suas relações interpessoais em todos os sentidos. Você precisa ter maturidade para ouvir um não, você precisa ter maturidade para ser confrontado, você tem que ter maturidade para não ser reconhecido, você tem que ter maturidade para quando uma mãe ou uma professora vier falar algo, você se calar
e vamos que nós temos um alvo. Isso é maturidade, não é? Às vezes você vai estar se relacionando com uma pessoa que de repente você não é amiga, mas você tem maturidade porque vocês têm o mesmo propósito, a mesma visão, pensando em reino, se importando com criança. Então vamos lá, vamos junto. Eu com você, em Deus nós somos maioria. Vamos buscar maturidade, gente. As pessoas que eu lidero sabem disso. Quando vinham falar comigo, Verônica, eu sei que você não tem tempo para menina. Mas não tem mesmo. Eu não tenho, porque a gente percebe que quem tem chamado, ela não para por mimimi. Ela chora, ela fica triste, porque ela é ser humano, mas ela não para. Se parou, reveja, porque é confronto, tá? Tem que ter maturidade, porque as nossas crianças estão nos observando. Teve uma que fazia trabalho lindo na minha igreja, mas falava mal do pastor perante as crianças, e se a gente falasse qualquer coisa, ela chorava na frente das crianças. Mas, Cecília, como é que a tia falou comigo? Como é que o pastor falou comigo? Eu vou sair do ministério. Não tem maturidade, tem que sentar para ouvir, para aprender, para entender que ela ali, ela é líder, e líder exerce influência. Você chora com outro líder no particular, mas perante a sua liderança, e principalmente perante a criança, não pode. Tá bom? Então, se você se importa com criança, você precisa ter maturidade. A palavra excelência eu já falei, né? Então, você tem que se preparar, ler bastante, estudar e principalmente se santificar para cumprir cabalmente o seu ministério com excelência. Investimento. O que a gente vê de líderes que não investem no seu ministério é maior barato, né? Minha igreja, eu tô esperando minha igreja pagar um curso pra mim. Eu queria tanto comprar esse livro, mas minha igreja não investe nada. Minha filha, daí pensando que é igual a igreja da fulana. Eu nunca esperei igreja nem pastor pagar curso nenhum pra mim. Eu vou pelo Brasil a cursos pra ouvir, pra servir. Eu compro passagem parcelada do meu bolso, eu acabo com dinheiro, com livros, com recursos visuais. Quem já viu, eu tenho um quarto só de recursos visuais. Uau, ela tem dinheiro. Não, gente, vai ver quanto que ganha uma professora, tá? Não é questão de dinheiro, não é questão de prioridade, tá bom? Porque entre comprar sapato e uma roupa, eu compro um recurso. Entre comprar sapato, uma roupa e comer de repente num lugarzinho melhor, eu compro um livro. Eu compro livros que às vezes eu nem li ainda, muitos eu nem li. Mas eu compro porque é o meu ministério. Se é o meu ministério, eu invisto. Quando eu vou fazer alguma coisa para as crianças, eu compro o melhor, eu dou o melhor. Vai no Mercadão de Madureira, compra o melhor lanche para as crianças. Se for numa loja que vende lápis de cor, por que não comprar um Guaraná, uma Coca-Cola? Quem não gosta de beber uma Coca-Cola geladinha? A maioria das pessoas ama. As crianças também gostam, eu compro mesmo, a não ser aquelas que têm restrição. Mas eu invisto, eu não espero só o lanche da igreja toda vez. Eu não faço contabilidade com Deus para fazer algum evento. Se é para fazer, é o melhor. Sabe por quê? Porque eu creio no Deus que eu sirvo. E Ele não deve nada a ninguém. Pelo contrário, Ele é galardoador para aqueles que o buscam. Ele é fiel. E quanto mais você fizer para Ele, fizer para as crianças, Ele vai te dar muito mais. Não é com barganha que você deve fazer, mas é com fidelidade, com amor, entendendo que Deus te deu, é precioso. Então você precisa zelar. Por isso que no início eu chorei tanto. Porque eu sei o quanto aquelas crianças são importantes. E eu vou atrás delas novamente, daquelas que não estão. Porque é o meu ministério e eu invisto. Amém? Então vamos lá. E investir em crianças, eu vou já encerrar, tá bom, gente? Estamos caminhando já para encerrar. Existiu, né? Na Bíblia também teve a mãe de Moisés, a irmã e a filha de Faraó. 3 que investiram ali na vida daquela criança. Ao fazer um cesto impermeável, a mãe ali investiu um tempo. A irmã, estrategicamente, seguindo ali no Rio Nilo, investiu também um tempo ali, uma preocupação, um cuidado. E a filha de Faraó investiu ali financeiramente para que a própria mãe cuidasse dele. Todos ali tiveram que abrir mão de algo, porque aquela criança ali, mais à frente, ia ser o libertador do povo de Israel. Então, de repente, Deus está te chamando para proteger, para cuidar e para investir aquele que vai libertar toda uma família que está no Egito, que está no exílio de Satanás.
Então, todas as vezes que você olhar para uma criança, olhe com um olhar de amor. Aquele mesmo amor que você fala para o seu filho, que você fala para o seu marido, mude as suas palavras. Tudo muda quando você muda. Ai, aquela criança chegou, glória a Deus que ela veio. Ele vai ser o libertador da sua família. E eu estou investindo tempo, dinheiro na vida dele. E ele vai ser uma bênção. Começa a mudar e você vai ver. Mas só quem faz isso é quem tem ministério. Não é? Ministério é serviço. E o Senhor diz, ai daquele que fizer a sua obra relaxadamente. Mas que eu e você possamos cumprir cabalmente o nosso ministério, nos importando com criança. E no final da nossa jornada, nós possamos dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, zerei, guardei a fé. E isso só se pode fazer aquele que tem paixão. Não paixão com P minúsculo, paixão de uma palavra efêmera, passageira, mas com paixão de P maiúsculo, paixão de P, daquele que um dia se entregou por nós, paixão sacrificial que o nosso Jesus teve por nós. Nós precisamos ser apaixonados pelos nossos ministérios, nós precisamos ser apaixonados pelas nossas crianças, amém? E é isso que o Senhor quer de mim. É isso que Ele quer de você. Eu faço tudo que eu faço, gente, eu coloco paixão. Eu coloco amor. E quando eu vejo que eu não estou mais apaixonada, sabe, quando enjoei. Igual quando você tá novinha, quer namorar uma pessoa e a mãe não deixa. Aí quando deixa, enjoei, não quero mais. Não quero mais. Então é assim também que acontece muitas vezes. As pessoas dizem, amam, daqui a pouco não ama mais. Mas que nós sejamos apaixonados, porque somente quem é apaixonado faz loucura. E nós, Ministério Infantil, né? Quantas loucuras nós fazemos pelas nossas crianças. Nenhuma unha vai ficar. Dê uma de louca, mas lute pelas suas crianças e cumpra cabalmente aquilo que Ele te confiou a fazer. E Ele vai te honrar. Amém? Porque você vai guardar a fé. Você não vai deixar a rede de lado. Você vai lançar de novo. Você não vai ficar com os peixinhos e o pãezinho só para você. Você vai distribuir sem reservas, porque você sabe que o Deus que você serve é aquele que vai multiplicar e vai te dar muito mais. Você não vai ser aquela que vai impedir as crianças, mas que vai atraí-las. Você não vai causar repulsa, você vai causar atração. Amém? Então, para isso você precisa ter uma vida de oração, buscando o Senhor em todo o tempo. E aqui nós vamos dizer que tudo isso só é possível se você renunciar, se você abrir mão. E o Senhor diz bem claro, em Lucas 9:23, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Cada um de nós temos que tomar a nossa cruz e seguirmos. E não é fácil carregar. Mas se você decidiu por Cristo, se você decidiu estar no Ministério Infantil, chega de blá blá blá. Chega de lacinho de fita, roupas lindas. Isso tudo é lindo, é maravilhoso, eu acho lindo. Queria estar mais magra para botar um vestido lindo tipo Aline Barros. Mas eu tenho senso e sei que eu tô bem gordinha. Mas não critico quem coloca também, tá? Cada um que sou cada um. Eu boto meus lacinhos agora. Mas isso não é mais importante. As curtidas no Facebook não são mais importantes. O número de agenda também não é mais importante. O mais importante é você estar lá no meio das malhadas, aonde ninguém vê. Você está orando, você está louvando, você está escrevendo, você está cuidando, aonde ninguém está vendo. Porque o Deus que te vê, Ele pode falar, ei, para, ninguém vai almoçar. Ainda falta um. Porque o Deus que você serve é o Deus que honra. Então se importe com o teu ministério, se importe com crianças, não se diminua, não se autoflagele, não se ache a pior pessoa, não. Você foi escolhida, você foi escolhido para fazer algo lindo, relevante, que é pastorear esses pequeninos.
E Deus vai te fazer sentar a meio a príncipes e princesas, porque você também tem direito, porque você é filha. Mas dê testemunho por onde você passar. O seu testemunho tem que falar mais do que as suas próprias palavras. O seu testemunho glorifica a Deus, envergonha o inferno, dignifica e convence o mundo. Viva uma vida de obediência a Deus, líder. Porque eu estou falando tudo isso, essa palavra é para você mesmo. É para você mesmo que está me ouvindo agora. Seja obediente. Porque o Senhor vai gerar frutos de justiça sobre a tua vida. Ele vai te abençoar. Vai ter momento que você não vai querer ouvir o que o seu pastor fala. Não, ele vai afetar alguma coisa, você vai ficar emburrada por dentro, vai ficar um pouquinho chateado, mas obedeça. O meu pastor falou comigo assim, Verônica, só pode 800 pessoas. E eu coloquei, só pode 800 pessoas no nosso evento. Tá, um monte de gente vai ficar de fora. Mas eu preciso obedecer o meu pastor, porque é o princípio da sabedoria. Não bata de frente, né? Flávia já falou isso também, já ouvi Flávia falando sobre isso, não bater de frente. No livro dela, né? Ela fala sobre isso. Sobre bater de frente. Como eu falei no início, eu era toma lá da cá. Bateu, levou. Eu falava mesmo que eu tinha que falar. Só que depois eu entendi que meu estômago muitas vezes tem que se tornar um brejo, um pântano, engolir para que o nome do Senhor seja glorificado e Ele nos justifique e Ele nos honre. A obra não é sua, a obra é de Deus. Eu já ouvi pessoas falando, sai da tua igreja, se o teu pastor não deixa você pregar fora. Já vi pessoas dando conselho para meninas que estão começando no ministério agora, sai da sua igreja, se o teu pastor não tem visão do seu ministério. Ei, lembra Jerusalém? Deus vai te abençoar em Jerusalém, seja tu bênção em Jerusalém. E aí depois você vai para outros lugares, com a bênção de Deus, com a bênção do seu pastor. Seja obediente. E a gente está encerrando. Desculpa, porque eu corri muito. Eu vou postar tudo, meu marido está me esperando, que a gente vai agora numa gráfica ainda, né? Fazer os pormenores do evento. Mas me perdoem se eu não conseguir passar tudo o que eu queria passar para vocês. Mas vou colocar, se a Flávia permitir, o meu telefone ou o link lá do Crianças Eu Me Importo. Já tem mais de 6.000 pessoas lá. E lá a gente fala separadamente sobre cada palavrinha desse acróstico. Mas Deus hoje ministrou isso para falar com vocês. Não desista do seu chamado. Ele é irrevogável. Foi dado pelo Senhor. E Ele que te chamou é fiel para cumprir, para te abençoar, para suprir todas as necessidades. Não faça acepção de crianças. Ame e se importe, cada um com as suas singularidades, com as suas particularidades, com as suas especialidades. Cada um. Todas as crianças são importantes, assim como você também é importante. Que nesse ano Deus possa te dar estratégias para que muitas outras crianças possam ser alcançadas e solidificadas na presença de Deus. Olhe para Deus, olhe para Cristo, olhe para o alvo, porque é dele que vem o socorro, tá bom? Não pare, não retroceda e nem olhe atrás. Aquele que te chamou é fiel. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te capacite mais e mais para cumprir cabalmente o seu chamado e que ao final você diga que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Crianças, eu tô até com a blusa. Crianças, eu me importo. Você se importa? Então, cumpra tudo aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Deus te abençoe.